Oiê, boa tarde. Estamos aguardando a Nayane, a Nutri do Espaço Energy. Boa tarde para quem está chegando. Oi! Deu certo, deixa eu arrumar. Isso. Tá dando para me ouvir bem? Tô ouvindo bem. Isso, a imagem agora ficou melhor. Que bom. Tá dando para me ver bem? Tô vendo bem. Ô, Nay, só para, antes da gente começar a pedir para o pessoal, você também, para clicar aí no aviãozinho que tem perto da conversa e encaminhar para as pessoas que você conhece, chamando para vir para ver a nossa live, Ah, tá bom? Thiago. Eu já estou aqui convidando os meus. Eu também já estou convidando aqui. Já tem um pessoalzinho chegando, a Silvana, a Heleno. Pronto. Oi, gente. Boa tarde para quem está entrando. A gente está esperando uns minutinhos para já dar início. Só o pessoal ir entrando aqui. Já estou com o sol aqui na minha janela. Um pouquinho mais para cá. Oi, olha, já estão entrando. Mica, Brenda, Nath. Hoje a gente vai falar sobre jejum. Só vou esperar algumas pessoas irem entrando, dar o horário para a gente começar. Minha PI. A Rô do Espaço Energy, representando aí. Ai, oi, Rô. Emerson entrou. Pessoal, a Vânia tá comigo aqui, tá? A gente tá nas duas telas. Para me auxiliar, né, durante a live. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês vão respondendo. Vão perguntando, desculpa. Que a Vânia Uhum. vai organizando e depois a gente vai respondendo durante a live, tá bom? Então, eu faço primeiro uma explicação, né, sobre o tema. Aí, porque muitas vezes as perguntas eu já vou respondendo durante a live, né? Então, conforme for ficando alguma coisa que eu não respondi, nos minutinhos finais da live a gente tira para tirar as dúvidas que ficaram, tá bom? Oi, Roseli, que bom que você entrou.
Bom, gente, então eu já vou explicando um pouquinho para quem está aqui. Na live anterior que eu fiz, algumas pessoas pediram para que a gente falasse sobre o jejum. E depois eu fiz uma enquete também no meu Instagram e foi um assunto que foi bastante solicitado. Então a gente decidiu fazer a live hoje sobre isso, tá bom? Então, o jejum, né, ele é muito antigo, né? Eram feitos milênios de anos atrás, já se fazia o jejum, porque os nossos antepassados, né, eles não tinham como o alimento não vinha até eles, né? Não tinha o iFood, não tinha os deliveries, então nada chegava na mão como hoje. Então a gente tinha que caçar, né, para conseguir alimento. Então, isso dependia muito da disponibilidade. Muitas vezes eles comiam uma vez na semana, duas vezes na semana, né? Então, se alimentar de maneira intermitente era algo comum, né? E aos poucos o nosso organismo foi tendo essas adaptações. E essas adaptações, elas se mantêm até hoje, né, no nosso corpo. Então, do ponto de vista evolutivo, né, a capacidade da gente resistir a esses períodos prolongados de jejum, ele foi muito determinante para a nossa sobrevivência, né? Então, essas adaptações que foram ocorrendo, não só do aspecto metabólico, né, do nosso corpo, mas como também no aspecto cognitivo, tá? Então, se estudou muito sobre isso e se viu que acontecia uma melhora cognitiva quando o organismo ficava esses períodos prolongados de jejum, tá? Porque todos os nossos órgãos, quando a gente está em jejum, eles entram numa espécie de economia de energia, tá? E eles viam que dava uma atrofia nos órgãos, menos no cérebro. O cérebro era o único que não tinha essa diminuição, somente os outros órgãos. Então, foi feito um estudo, mas não foi com humanos, foi um estudo com roedores, né? Que alternar os dias de alimentação normal e os dias de jejum poderia aumentar a função cerebral, além do aprendizado e memória. Então, olha só que bacana. Isso ajudava eles, tanto os animais quanto o indivíduo humano, a procurar novas maneiras de procurar alimento. Então, isso instigava eles a buscarem novas formas de ir atrás do alimento, tá? Então, esse é um dos benefícios que parece estar associado com o jejum intermitente, tá? Então, agora, só para expliquei um pouquinho essa questão do processo evolutivo, né, que a gente teve em relação ao jejum. E agora vou explicar para vocês os diferentes protocolos, né, que a gente utiliza para o jejum e que se conhece na literatura, tá? Então, o jejum entrou na moda agora, as pessoas começaram a procurar mais e se interessar mais sobre ele, apesar de ser algo muito antigo, né, feito há milênios atrás no nosso processo evolutivo. Então, a gente tem dois tipos de protocolos de jejum, tá? O primeiro é o jejum intermitente, né, que se refere à prática do jejum em dias alternados, que pode variar de 10 a 21 horas de restrição total. Além desse jejum intermitente, a gente tem o jejum periódico, que é aquele que as pessoas fazem uma vez por mês ou a cada 2 semanas, mas é jejum completo. Passam 24 horas sem nenhum tipo de alimento, tá? Algumas pessoas podem até fazer 2, 3 dias desse tipo de jejum. Eu não recomendo, eu acho que o intermitente ele é mais efetivo, né? Acho que passar muitos dias sem comer já é meio que loucura, mas cada um, né? Tem questões religiosas também, né? Que afetam a questão do jejum.
Então, a gente tem o jejum Ramadã, por exemplo, que é o jejum do nascer do sol ao pôr do sol. Então, durante do mês Ramadã, que é uma cultura muçulmana, tá? E tem o jejum religioso, de acordo com objetivos religiosos e espirituais, que são em dias fixos do calendário, como na Páscoa, por exemplo, alguns católicos ficam um período de jejum. Então, esses são os protocolos que existem, tá? Mas os mais estudados e o que as pessoas fazem, né, é o jejum de 8, 12 e 16 horas. Que é desse que a gente vai focar mais hoje na nossa live, tá? Uhum. Então, o jejum de 8 horas, na verdade, todo mundo já está acostumado a esse jejum, porque é o nosso jejum do período noturno. Então, teoricamente, as pessoas se adaptam muito bem a esse período sem se alimentar durante a noite, tá? Então, os protocolos que são mais efetivos são a partir de 12 horas, tá? Então, o de 12 horas, você passa 12 horas sem se alimentar. Por exemplo, pode fazer uma refeição 8 da noite e fazer a próxima só 8 da manhã, né? Esse é um dos protocolos. Além dele, a gente também tem o jejum de 16 horas. Que ele você faz, em média, 2 refeições numa janela de 8 horas. Né? Então, você pode fazer uma refeição às 13 e outras 21, por exemplo. Ou jantar mais cedo e iniciar só no outro dia a refeição. Que totaliza 16 horas de jejum. E temos também o de 24 horas, que eu falei, que podem ser feitos de forma periódica, uma vez ao mês ou a cada 2 a 3 semanas. Esses protocolos, eles são efetivos, a gente pode trabalhar com o protocolo de jejum, só que vale ressaltar que não é para todas as pessoas. A gente não pode utilizar ele de maneira generalizada. Depende muito da individualidade bioquímica de cada um e se a pessoa realmente se adapta, né, a esse intervalo sem comer. Então, muitas pessoas não se adaptam, outras já se adaptam super bem e não tem problema nenhum. Então, é isso que a gente tem que ver que não é para todas as pessoas e tudo bem, porque a gente tem muitas estratégias nutricionais, né, que podem ser realizadas além do jejum. Tá? Então, a gente falando um pouquinho dos benefícios que o jejum tem, tá? Um deles é a questão da expectativa de vida. Então, alguns estudos mostram que o jejum pode ter a capacidade de aumentar a nossa expectativa de vida. Também tem a questão da glicemia e da insulina. Ele parece ter muito benefício na questão do controle glicêmico da nossa insulina. Então, diabéticos parecem se beneficiar bastante com essa questão do jejum, tá? De forma correta, né? Tem que cuidar bastante a forma que vai ser feito. E essas adaptações que o nosso organismo tem de jejum, só por uma curiosidade de vocês, permite que o ser humano sobreviva por até 30 dias sem se alimentar. Então, a gente consegue, né, pelo nosso corpo, essas adaptações que são feitas desde, né, dos nossos ancestrais, a ficar 30 dias sem comer. É claro que a gente não pode ficar sem água, né? Isso eu tô falando de alimento em si. Então, é uma questão de curiosidade. Uhum. Então, entre os benefícios do jejum, né, tem alguns dados epidemiológicos, né, que são consistentes na capacidade do jejum entre o envelhecimento, que eu falei, né, combate do processo do envelhecimento e das doenças crônicas associadas. Então, como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares. Então, tem muitos estudos mostrando que o jejum pode beneficiar muito para essas questões de doenças crônicas, tá? Em relação ao controle de peso, né, tem poucos estudos em humanos, né, falando sobre o jejum e o controle de peso. Mas se a gente pensar de uma maneira lógica,
por todo o tempo que a gente fica no período de jejum, a gente vai fazer menos refeições ao dia. E, consequentemente, menor ingestão calórica, né? Então, a gente sempre associa o jejum com a perca de peso. Só que isso vai depender da forma que a pessoa se alimenta no momento que ela quebra o jejum, tá? Porque a gente precisa, para perca de peso, né, comer menos e gastar mais, né? Só que se eu fizer, por exemplo, 12 horas de jejum e no momento que eu quebrar o meu jejum, eu começar a comer muitas coisas calóricas, pode ser que eu não fique em déficit calórico. Pode ser que eu cubra minhas calorias do dia e eu não emagreça. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado como que a gente vai quebrar esse jejum, que tipos de alimento que a gente vai comer. Não adianta ficar 12, 16 horas de jejum e depois comer uma pizza, comer um fast food, porque pensa só, você ficou todo esse tempo sem se alimentar e a primeira coisa que você vai colocar no organismo vai ser uma pizza, um hambúrguer ou algum fast food, então não faz muito sentido, né? Então é bom a gente cuidar da alimentação de uma forma geral, manter a alimentação saudável e combinar dias intercalados com jejum e com a alimentação. Isso parece ser muito efetivo, tá? Pelos estudos. E também, muitos estudos falam sobre a questão do jejum e da performance esportiva, tá? Então, muitas vezes as pessoas fazem o famoso AEG, né, que é o exercício em jejum, mas nos estudos mostram, né, que pessoas que fazem o jejum e se exercitam, ou pessoas que fazem, que se alimentam normal e se exercitam, não houve relevância significativa para perca de peso, nem para composição corporal. Então, falta ainda estudos que comprovem que o AEG, né, que é o exercício em jejum, ajude no controle de peso ou na composição corporal, tá? Mas é como eu falei, né? Envolve muito a questão do calórica, né? O que a pessoa vai ingerir pós o exercício e qual que é o hábito de vida dela, tá? Mas o que tem comprovado é que o jejum no exercício pode beneficiar muito pessoas treinadas e atletas, tá? Na questão de desempenho esportivo. Porque como o jejum tem uma série de adaptações no nosso corpo, né? Essas adaptações fazem com que melhore o desempenho esportivo. Não necessariamente na composição corporal, mas sim no desempenho do atleta. Então, pessoas que são atletas combinarem pré-competição, exercícios em jejum, parece ter muito benefício. Mas para pessoas não treinadas, esse benefício parece não ter muita relação. Tá bom? Então, dentre esses benefícios, né, do jejum, o que mais a gente sabe é nas questões de doenças crônicas, cardiovascular, na questão de controle da glicemia, ele é muito importante. Mas para composição corporal, ainda falta estudos em humanos que comprovem efetivamente isso, né? Então, depende muito de como a pessoa vai quebrar o jejum, tá? E outras coisas importantes, assim, que é bom a gente levar em consideração, que muitas pessoas me perguntam, o que exatamente quebra o jejum, né? Quais são os tipos de bebidas que podem quebrar o jejum? Então, todas as bebidas que têm calorias na composição quebram o jejum, tá? Inclusive, as pessoas que tomam shot com glutamina, por exemplo, ou que tomam creatina, esses dois nutrientes quebram o jejum, tá? O café sem açúcar e água não quebra o jejum, nem os chás, tá? Se eles forem sem açúcar, não quebra, tá?
Outra questão importante que muita gente me pergunta é a questão do adoçante, se o adoçante quebra o jejum, tá? Tem muitos estudos controversos que falam que alguns tipos de adoçante podem quebrar o jejum. Então, eu sempre aconselho para os pacientes que eu abordo essa questão do jejum intermitente, não utilizar. Na dúvida, não utilizar o adoçante, tá? Então, café liberado, sem açúcar, chás são liberados e água, tá? As outras bebidas que contêm calorias, aí todas vão quebrar o jejum. Tá bom? Tem alguma pergunta? Tem. A Denise fez uma pergunta, achei bem legal aqui, ó. Ela diz assim: o jejum intermitente pode melhorar, ou tem um jejum que pode melhorar a fibromialgia? A fibromialgia? Então, estudo específico sobre fibromialgia e jejum, eu não encontrei na literatura, não sei te informar se tem estudo comprovando, tá? Mas, levando em consideração que o jejum pode melhorar os processos cerebrais e a cognição, tá? Eu acredito que possa sim ter relação e ajudar na questão da fibromialgia. Eu tive uma questão com fibromialgia, Nai, vê se faz sentido isso, né? Uhum. As coisas que eu comecei a evitar por conta da fibromialgia foram o açúcar e o leite, né? Leite e Uhum. derivados. Porque aí eu não sei se é um caso específico meu ou se é meio que generalizado. Mas o leite e o açúcar me causam inflamação. E aí começa a repercutir nessa dor. Sim, sim. Não, isso realmente tem relação, tá? Em questão de excesso de carboidrato, açúcar, eles têm relação no processo inflamatório do nosso organismo, né? Então, a tendência é que quando tu tem um aumento do consumo de açúcar e carboidratos, a dor da fibromialgia pode piorar, sim. Então, tem relação. Se a gente for pensar que se tu passar esse período de jejum, né, sem se alimentar, então pode sim melhorar os quadros de dores da fibromialgia. Legal. Tem outra pergunta aqui. A Nath está perguntando o jejum com mais de 24 horas pode ser prejudicial à saúde? Mas 24 horas não. Na verdade, assim, vai depender muito da tua individualidade bioquímica, que nem eu comentei, né? Se você aguenta ficar esse período todo de jejum, se isso não te causa nenhum desconforto, seja náusea, dor de cabeça, baixa glicemia, você pode fazer, tá? Desde que quando você quebrar o jejum, seja de forma saudável, não com alimentos não saudáveis, tá? Mas tem que tomar muito Legal. cuidado da forma que vai fazer. Esse é um dos Como vai voltar, né? mas A Suzana pergunta aqui também se ela pode fazer o jejum intermitente 16/8 e mais a dieta low carb. pode sim. Vai ter uma calórica, vai ter bastante gasto calórico. Uma coisa uma dúvida que ficou para mim mesmo. Quando você estava explicando do jejum, né? Então vamos supor lá o jejum de 16 horas. Eu como, aí eu fico 16 horas sem comer. Aí eu Isso. faço uma alimentação e fico mais 16 horas ou aí eu me alimento tantas horas e depois. Depende de como você vai alternar os períodos de jejum, os períodos alimentados, né? Se você quiser fazer ele por 2 dias consecutivos, aí sim, aí tu teria que, depois que quebrar o jejum, fazer um novo jejum. Digamos, você fez 16 horas, se alimenta e eu quero fazer 16 horas de novo. Aí tu faz Entendi. de novo às 16 e só faz uma próxima refeição. Entendeu? Aham, Ou se você entendi. fazer apenas 2 dias na semana de jejum 16/8, digamos,
aí a alimentação segue normal, se não for dias consecutivos. Ah, legal, legal. Não sei se É, ficou claro a maneira que eu expliquei. não, para mim agora ficou claro. Porque muita A Denise falou aqui de novo de alguns alimentos maneira que alternada, né? inflamam o intestino. Não entendi. Alguns alimentos inflamam o intestino? É, o que faz piorar a fibromialgia. Então, é mais ou menos o que a gente está Acho que falando. foi o comentado, né? O excesso de carboidrato, tá? E açúcar e alimentos processados que contêm muitas químicas, eles podem fazer um processo inflamatório no nosso organismo. Podem não, eles fazem, né? Conforme a pessoa se alimenta com muita frequência desses alimentos, com excesso de açúcar, carboidrato e industrializado. Então, aumenta o processo de inflamação e, com certeza, piora a fibromialgia. Tá? Ah, legal. E tem alguma coisa específica para a gente usar na quebra do jejum? Alguma dica, alguma sugestão? O ideal, né, é que na quebra do jejum a gente se alimente da forma mais saudável possível. Mas quando eu digo maneira saudável, né, é a nossa comida de casa caseira. Então, se fosse quebrar o jejum na hora do almoço, por exemplo, comer o arroz, o feijão, a massa, a carne, né, e salada, verdura. Então, se for num período de lanche, né, sempre associar carboidrato e proteína. Por exemplo, comer um pão integral com queijo, ou um pão integral com uma opção de proteína, como o ovo, por exemplo. Então, sempre associar na quebra do jejum carboidrato e proteína e o maior número de nutrientes possíveis, como salada, frutas, porque como o nosso organismo ficou esse tempo todo em jejum, ele precisa consumir os nutrientes que não foram disponibilizados no período em que estava em jejum. Então, quanto mais completo a gente conseguir fazer essa refeição, melhor. E para esse momento agora, né, que está todo mundo em casa, então não tem. Até tem atividade física, porque a gente está disponibilizando várias coisas para se fazer atividade física em casa. Mas Uhum. não é a mesma coisa de quando você vai para academia. Tem alguma restrição? É legal fazer o jejum nesse momento? Para quem nunca fez, para quem já está fazendo? Então, como eu falei, né, para quem está habituado a ficar já períodos sem se alimentar e queira iniciar esses protocolos de jejum nesse período, pode, tá? Pode iniciar, pode fazer, não tem problema. Desde que a pessoa tome cuidado, né, de como ela vai quebrar o jejum, como a gente estava falando. Não adianta a pessoa fazer 16 horas de jejum e depois quebrar o jejum com um alimento não saudável, né, com um alimento muito calórico, rico em gordura. Então, tu vai estar suprindo o teu organismo de uma maneira inadequada. Isso sim pode correr riscos à saúde, porque além de ter ficado todo esse tempo sem se alimentar, né, com déficit de nutrientes, e você não vai se alimentar com os nutrientes que precisa na quebra do jejum. Aí pode prejudicar a saúde. Mas se a pessoa já tem uma alimentação equilibrada e quer iniciar o jejum para ter mais benefício ainda para a saúde, ela pode. Legal. Tem uma pergunta aqui também, Nai, da Marilda. É uma Uhum. pergunta, acho que bem específica. Ela falou assim: doutora, para eu emagrecer com um jejum de 16 horas, vou almoçar como um carboidrato, uma proteína e um vegetal. Depois, às 16, um suco de fruta. E às 20 horas, uma sopa ou um omelete. Não vou ficar com déficit nutricional? Então, essa pergunta é muito É bem relativa. específica, né? Eu não sei eu não sei quais são as tuas necessidades calóricas, né? Não sei como é que é a maneira que tu normalmente se alimenta. Então é difícil eu te dizer se tu vai ficar com déficit ou não, né? Depende de como tu vem se alimentando ao longo desse tempo, tá? Mas se você distribuir bem as refeições, como você já está falando ali, almoçar com carboidrato, proteína, vegetal, depois de 16 tomar um suco de fruta, né?
Eu não sei se isso é as calorias que tu precisa por dia, tá? Tô vendo de uma maneira geral. E depois, sopa ou omelete, tu vai ficar com déficit calórico. Isso sim, tá? Se teu objetivo é emagrecimento, com certeza você vai perder peso se alimentando dessa forma. Agora, se você vai ficar com déficit de nutrição, isso eu teria que ver de uma maneira mais específica para te dizer. Teria que realmente consultar, ver teus exames, ver as quantidades de calorias que você precisa por dia, se você está suprindo essas necessidades, questão de idade também, tudo interfere no déficit de nutrição, de nutrientes, né? Mas o déficit calórico, com certeza, você vai ter se o objetivo é emagrecimento. Tem mais alguma? Não, aqui no chat não, mas eu fiquei com uma questão. Você falou aí de idade e bateu uma chavinha aqui. Existe uma idade, tipo assim, olha, acima de tal idade não é legal fazer jejum, ou não? Porque como quando você estava explicando lá historicamente, como ele melhora até Uhum. a nossa cabeça, né, o cérebro, então seria interessante, não seria? Como que É, funciona? na verdade, assim, o jejum intermitente ele não tem restrição de idade, tá? Se a pessoa for uma pessoa saudável, que não tenha problema de ficar horas sem se alimentar, ele é benéfico, né? A pessoa pode se beneficiar com ele, tá? Agora depende muito da individualidade de cada um. Se a pessoa vê que ela não se adapta, né, ao jejum, tem dores de cabeça, sente muita fome, náusea ou passa mal durante o jejum, aí não é legal. A gente consegue fazer um teste, né? Sempre vendo a individualidade de cada um. Mas em questão de idade, em relação ao jejum, não tem nada assim evidenciado de que numa certa idade não possa fazer ou qualquer coisa do tipo. Pode ser feito em todas as idades. Porém, não é uma coisa, que nem eu falei, né? Não é algo generalizado. A gente sempre tem que respeitar o nosso organismo. Não adianta a pessoa querer fazer o jejum e de repente ela passar mal, sentir muita fome, ficar com uma compulsão alimentar pós-jejum. Então, outras estratégias podem ser utilizadas dentro da nutrição, né? Não só ele. E aí, pessoal, Legal. A Denise está perguntando aqui se o jejum sozinho emagrece. o jejum sozinho emagrece? Depende. Vai depender muito do que você come pós-jejum, que nem eu falei. Ele promove, sim, um déficit calórico, mas se você recuperar ele pós-jejum, né? Digamos que quando você quebrar o jejum, você conseguir recuperar esse déficit calórico que tu teve, aí normalmente a pessoa não vai conseguir o emagrecimento, né? Mas a tendência é que sim, a pessoa consiga emagrecer, tá? Tem estudos mostrando pessoas sem dieta específica fazendo apenas o jejum e tiveram resultados. Porque fica uma janela muito grande, né, sem se alimentar. Então, consequentemente, a gente acaba consumindo menos. A não ser que você tenha uma alimentação muito inadequada após o jejum, que possa recuperar essas calorias que você perdeu, né? Enfim. Legal. E aí, gente, podem perguntar, viu? Tô aqui disponível. A gente ainda tem uns 20 minutos de live. Aí a Ana que entrou, vocês não têm dúvidas? Acho que eles entraram um pouquinho depois também. Então, gente, mas só para complementar, né? Muitas pessoas podem se beneficiar com o jejum. É algo que está muito em evidência agora. Acredito que vai ter cada vez mais estudos falando sobre, né? A nossa literatura ainda é um pouco deficiente em relação a estudos da humanos. Durante a minha pesquisa, eu vi que tem muitos estudos em animais e principalmente em roedores, né? Demonstrando muitos benefícios, mas em humanos ainda tem poucos. Mas o que a gente sabe
é que ele ajuda muito no controle da glicemia, nas doenças crônicas, na questão de retardar o envelhecimento. Nas questões esportivas, ele beneficia mais para quem já é atleta, principalmente atleta endurance, que são pessoas que fazem maratona, triatlo. Então, essas pessoas parecem se beneficiar muito também do jejum. Mas ainda para a gente, né, quem não é atleta, o jejum durante o exercício físico, ainda tem poucos estudos que comprovem a melhora de perca de peso ou composição corporal. Mas ele é muito benéfico. Eu sempre os pacientes que eu vejo que têm indicação para esse uso, né, eu sempre aconselho fazer em dias alternados, dias alimentados e dias em jejum. Então a gente não faz sequência de jejum, mas sim intercalando dias alimentado e dias em jejum. E geralmente costuma dar bastante resultado, assim, os pacientes têm resultados muito positivos. Só o jejum de 24 horas ou mais eu não recomendo, tá? Não tem, assim, a princípio nenhum malefício consolidado, né, na literatura, mas eu acho que não tem necessidade. Eu acho que o de 16 horas é o suficiente para a gente ter todos os benefícios. Ficou mais alguma pergunta, Vânia? Tem agora, Vivaldo, durante o jejum posso tomar água à vontade, né? Meio que você Sim, já falou sobre isso, sim. sim. A água à vontade, café sem açúcar também não quebra o jejum. E os chás sem açúcar também não quebra o jejum. Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Aham. E medicação? Porque às vezes a pessoa, eu quero fazer o jejum de, sei lá, 16 horas ou 18 horas, Uhum. não sei. E aí a pessoa toma algum medicamento. Esse medicamento ela pode tomar ou não, vai interferir? O medicamento É, quebra o jejum? depende do tipo de medicamento que ela toma, né? Aí a gente tem que ver se é indicado ou se pode prejudicar em alguma coisa ou não, tá? Mas você diz em relação a se o medicamento quebra o jejum? Por exemplo, na hora que eu estou em jejum, eu posso tomar o remédio ou não? Tenho que Isso vai colocar o remédio no horário. depende muito do remédio, porque alguns remédios a gente não pode tomar de estômago vazio, né? Dependendo Uhum. do remédio, a pessoa tem que tomar posse alimentar, né? Principalmente se for antibiótico, que ele tem a tendência de dar desconforto no estômago, se a pessoa toma de barriga vazia. Então, vai depender muito do medicamento, né? E se ele tem indicação de poder ser consumido em jejum. Mas, no geral, não tem problema, né? A não ser que seja algo muito específico que precisa estar alimentado para tomar. Ah, legal. A Jaqueline perguntou aqui, né? Ouvi dizer que o jejum é interessante para pessoas com doenças inflamatórias. Já ouviu falar sobre? Sim, sim, o jejum é muito interessante para doenças inflamatórias, tá? Porque esse período que a gente fica em jejum, né, conforme as adaptações que o nosso corpo sofre, ele pode beneficiar muito as doenças inflamatórias. Pode se beneficiar, sim. Legal. Ficou mais alguma pergunta? Oi, Ben. Deixa eu ver aqui. Gente, podem A mandar as Silvana, Ben. a Silvana tinha perguntado aqui, eu não sei se eu te passei essa pergunta, agora eu fiquei com dúvida. Mas ela está falando do jejum de 12 horas, se ele já ajuda na perda de peso. Sim, sim, de 12 horas já ajuda, sim, tá? Se você ficar em déficit calórico também pós o jejum, né, consumir de maneira equilibrada os alimentos, pode sim ter muitos benefícios para emagrecimento.
Eu acho que de pergunta pendente não tem mais nada. Oi, Kel. Só que surgir agora. O jejum é só para quem quer emagrecer? Não, Lu. O jejum, como eu estava explicando anteriormente, ele tem outros benefícios a ser o emagrecimento, como controle da glicemia. Ele é interessante para quem tem diabetes, para quem sofre de hipertensão, de doenças crônicas. Ele também retarda o processo de envelhecimento e ajuda também nas questões cerebrais de cognição, memória. Então, não é só para quem quer emagrecer, não. Aliás, o que mais tem na literatura, né, não é nem sobre emagrecimento, mas sim sobre essas outras questões que ele pode melhorar. Não, não pode qualquer, aqui outra pergunta que surgiu, de qualquer forma eu quebro o jejum, pode ser qualquer tipo de alimento? Vai depender muito, tá? Que nem eu tava falando, não adianta você fazer 16 horas de jejum e se alimentar de forma inadequada, com fast food, com muito açúcar, com excesso de carboidrato. Então isso tu não vai tá trazendo benefício para o teu organismo. Então se você comer comida caseira do dia a dia, tá? Comida de casa, sem ser industrializado, você vai se beneficiar muito mais, tá? Além de nutrir o teu corpo de forma muito mais eficiente. Não é aconselhável o adoçante nem o stevia. Então, como eu estava falando, né? A gente não tem estudos comprovando isso ou não, é muito controverso. Alguns dizem que o adoçante quebra o jejum, outros dizem que não. Então, por enquanto, é aconselhável que não utilize nenhum tipo de adoçante, nem mesmo stevia. Eu, pelo menos, não aconselho usar. Se alguém que quer malhar e ganhar massa só para fazer o jejum, ou o jejum faz mal? Não entendi a pergunta. Se alguém quer malhar e quer ganhar massa. Ah, entendi. O jejum para ganho de massa, né? Então, para quem quer ganhar massa, tá? Pode também fazer o jejum, porém tem que fazer de maneira bem alternada e no pós-jejum, né, na hora de quebrar o jejum, tem que aumentar bastante o consumo de alimentos, tá? Porque quem quer ganhar massa tem que comer mais, né? Então, a pessoa fica muito tempo nesse período de jejum, ela vai ter um déficit calórico. Então, tem que comer muito mais no momento da quebra do jejum. E não pode fazer jejuns consecutivos. Pode fazer jejum intercalado, uma vez na semana, uma vez a cada 2 dias, né? E nos dias que se alimentar, a pessoa tem que comer uma quantidade suficiente de alimento para que promova o aumento calórico. Porque para quem quer ganhar massa é o contrário, né? A gente tem que comer mais do que a gente gasta. Mas para ter os benefícios do jejum, né, também pode fazer, não tem problema. Só tem que cuidar bem a questão das calorias. Eu me sinto muito fraca se fico muitas horas sem comer. O jejum seria ruim para mim? Sim, Lu. Se a pessoa se sente mal e muito fraca quando fica muitas horas sem comer, o jejum não é para ela, né? A gente tem que utilizar outras estratégias nutricionais. Então, qualquer desconforto que a pessoa tenha durante o jejum é um sinal de alerta. Significa que o corpo dessa pessoa não está bioquimicamente, né, acostumado a isso. Então, a gente pode utilizar outras estratégias conforme o objetivo que ela tem. Não precisa ser necessariamente o jejum. Café fica ruim sem o açúcar, meu paladar ainda não aceita, é verdade. Eu sofro também, viu, com um café sem açúcar. É uma adaptação, né, que a gente tem que fazer, né? Muitas pessoas falam que no momento que a gente se acostuma a tomar o café sem açúcar, não quer mais botar açúcar nunca mais, né? Eu espero chegar um dia nesse ponto, ainda não consegui também.
Já tomei várias vezes o café sem açúcar, mas o meu paladar é muito para o doce, então é difícil, bem difícil. Até com stevia eu estranho, assim, eu prefiro até utilizar às vezes o açúcar ou um adoçante que seja mais doce, né? Mas é algo que a gente é adaptação, né? A gente tem que ir tentando diminuir o consumo, né, de coisas doces. Mas é difícil mesmo, eu concordo. Ó, a Marilda falou que aprendeu a tomar café sem açúcar. Diz aí uma dica. O Ensinar a gente. que os formiguinhas fazem para conseguir tomar café sem açúcar? Ó, a Ana perguntou: a minha dúvida, faço esse jejum com que frequência? Então, Ana, vai depender muito do teu objetivo, né? Mas o que eu sei que a melhor forma de fazer é em dias alternados. Por exemplo, alguns dias você se alimenta normal e outros dias faz jejum. Intercalar. Tu pode fazer de 2 a 3 vezes na semana, por exemplo. Mas vai depender muito do teu objetivo, se é emagrecimento, se é só melhora da saúde e qual que é o teu intuito exato com o jejum. A frequência vai depender do teu objetivo, mas normalmente pode fazer a cada duas vezes na semana, 3, tá? Ou até consecutivo, se a pessoa for acostumada. Ó, a Roseli falou para colocar canela, acho que é do café, né? Café é É, uma eu já boa, tomei com canela. dá para tentar mesmo. É. Mas, gente, essa questão, né, de quantos dias fazer o jejum e tudo mais, realmente é muito relativo, tá? A gente tem que ver cada caso. Então, se a pessoa se adapta bem com o jejum, ela pode fazer consecutivo, né? Mas isso vai depender muito do quão acostumada ela tá, né? E se ela se alimenta de forma adequada depois do jejum. Então, importante é a gente conhecer o nosso corpo e ver até onde a gente consegue ir, né? E respeitar quando a gente vê que não dá. E aí a gente pode optar por outras formas. O que me ajudou a ficar em jejum foi treinar de manhã. Mas você treinava em jejum? Depois continuava em jejum? Porque normalmente as pessoas fazem treino em jejum, né? Mas se alimentam logo depois. Né? O AEG normalmente é assim, a pessoa só faz o exercício em jejum de manhã, né? Fica a noite toda sem comer, acorda, faz o exercício e come após. Normalmente é assim. Quanto ao café, só dar uma chance para ele, depois você não tem mais vezes. O importante é tentar Ai, ir diminuindo aos poucos, né? Eu sempre, pelo menos comigo, né? Eu sempre tento fazer assim, e diminuindo aos poucos a quantidade de açúcar, até que vai chegar uma hora que de repente não vai mais fazer tanta falta, né? E aí, pessoal, mais alguma dúvida sobre os protocolos, o jejum? O que as pessoas mais fazem é o de 12 e 16 mesmo, né? Alguns protocolos têm de 8 horas, mas eu nem considero, porque 8 horas já é um período que normalmente a gente fica em jejum à noite, né? Então, nosso corpo já está adaptado, ele não faz muitas adaptações para queima calórica, nem nada do tipo durante esse período. O café mais fraco fica mais fácil de beber sem açúcar. Café com canela também é uma boa alternativa. Ó, gente, então vamos tentar o café com canela, vamos tentar com a canela. ver se dá certo. Para quem é viciado no café, né, e ainda mais com açúcar, se a gente for parar para pensar, né, a pessoa toma
várias vezes o café com açúcar no dia, né? A gente acaba consumindo muito açúcar, né? Isso Muito também açúcar. prejudica no emagrecimento. Então, tomem cuidado para quem toma muito café nos intervalos das refeições com açúcar, porque isso pode ser algo que pode estar te prejudicando no teu controle do peso. Uhum. No período menstrual, pode fazer o jejum? Pode, tá? Não tem nenhum risco a princípio em relação ao jejum e o ciclo menstrual. Pode fazer sim. O jejum afeta o libido? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não tem nenhuma relação. O jejum de 16 horas pode ser feito incluindo uma boa caminhada? Pode. Pode sim, tá? Sem problema. Inclusive, é bom porque tu ainda está incluindo mais uma atividade física, né? Não tem problema. Só tem que cuidar para não. Depende de quão acostumado você tá ou não, né? Em relação ao exercício em jejum. Então, cuidar para não fazer muito tempo de caminhada, né? Sem se alimentar. Vai depender do teu organismo, como ele se sente. Mas pode fazer caminhada e estar em jejum, sim, não tem problema nenhum. A nossa próxima live, eu já tenho o tema, vai ser sobre imunidade. Vamos falar sobre os alimentos que aumentam a imunidade, os mitos e verdades, né, que tem também sobre isso. Então, vou preparar um material bem legal para vocês em relação a isso. Então, acompanhem que a gente vai passando as informações das próximas lives. É bom fazer o exercício ainda em jejum e depois de se alimentar? Então, o exercício em jejum pode sim ser feito, né? Como eu falei anteriormente. Só que em relação ao exercício em jejum e emagrecimento, tem poucas evidências na literatura. Mas o exercício em jejum parece ter melhora no desempenho esportivo, tá? Mas se a pessoa não passa mal e não tem problema, e não tem nenhum problema, ela pode fazer o exercício em jejum, tá? Vai aumentar o gasto calórico de qualquer forma. E quando for fazer o exercício, por exemplo, se a pessoa recém comeu, né, e vai fazer o exercício, aí é ruim, tá? Aí pode sim ter problema de passar mal, por exemplo, durante o exercício. Então a gente sempre tem que aguardar no mínimo 40 minutos para depois se exercitar, tá? Então cuidem isso, não pode comer e já treinar, tem que aguardar pelo menos 40 minutos. Ainda mais, isso vai depender do tipo de treino que você vai fazer também, mas tem que cuidar esse intervalo. Oi, Antônio, agora que eu vi que você tá aí, obrigada. Obrigadão mesmo por estar aí participando da live. Saudades. Mais alguma pergunta, pessoal, em relação ao jejum, em emagrecimento ou dos protocolos? Qualquer coisa também, vocês podem me mandar no privado ou no privado do Espaço Energy, para quem for aluno, que eu também posso responder para vocês depois, tá? Se ficar alguma questão que vocês esqueceram de perguntar ou alguma dúvida mais específica, vocês podem me mandar no privado que eu respondo vocês, tá bom? No geral, qual tipo de pessoa que não é indicado em jejum ou jejum? Então, no geral, as pessoas que não se adaptam ao jejum, tá? Que normalmente tem baixa da glicemia ou que tem tontura, dor de cabeça ou qualquer desconforto, né, durante o período de jejum, não é indicado. No mais, se a pessoa consegue se adaptar bem, não tem nenhuma contraindicação. E vai depender também se a pessoa tem alguma doença de base, né, que possa prejudicar.
mas no geral ele só tem benefício em relação a isso. Se a pessoa se adapta bem, ela pode fazer. E é bom também, né, a gente sempre consultar o profissional, né, ter um acompanhamento, porque do que a gente faz por conta, né, sem conhecimento, sem ir atrás, pode ter algum prejuízo à saúde, né? Então, por isso que não se deve fazer assim de maneira generalizada. É bom sempre ter um acompanhamento, entender caso a caso, para a gente realmente dar a indicação do jejum. Aqui eu tinha visto, ficou uma pergunta. Me perguntaram se eu faço jejum. Eu não faço jejum, tá? Porque eu não me adapto bem ao jejum. Então, eu me alimento de forma saudável, né? Mas eu não faço jejum. Eu uso outras estratégias nutricionais para mim. Não tentei fazer algumas vezes, só que eu fico com muita fome, eu começo a ficar irritada, me dá dor de cabeça, então eu não me adapto bem. O de 12 horas até sim, né? Que é o do período da noite, por exemplo. Por exemplo, jantar às 8 e tomar o café depois só às 8 da manhã. Esse até sim, até me adaptaria, mas normalmente eu não faço. Eu prefiro utilizar outras estratégias para mim. Mas tem pacientes meus que fazem e super se adaptam, tá? E mantêm o acompanhamento. Tô vendo se ficou mais alguma pergunta que você tenha anotado, Vânia. Foi isso, né? Não, essa daí até eu tinha perdido ela aqui no meio. Meu celular de vez em quando tá caindo. Eu tô indo e voltando aqui na Agora internet. que eu vi o horário, agora que eu vi o horário, tá encerrando a nossa live. Vai Isso, dar uma hora. Então, muito obrigada a todos que participaram. Se ficou alguma questão, vocês podem me mandar no privado, que eu respondo para vocês. E acompanhem no Espaço Energy, aqui o meu Instagram, que toda semana a gente vai continuar fazendo lives de outros profissionais também, não só de nutrição. Então, a gente está abordando vários temas legais para ajudar vocês agora na quarentena. Então, acompanhem, que vocês vão se beneficiar bastante aí com as nossas lives. Tá bom? E semana que vem a gente se vê de novo aqui, na segunda-feira. A princípio vai ser no mesmo horário, falando sobre imunidade. Tá bom? Então, brigadão, Vânia, por ter me ajudado aí hoje. imagina, gratidão A por gente você. vai se auxiliando, né? Então, tá bom, gente. Isso. Um beijão, muito obrigada a todos que participaram. Um beijo, Vânia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.